pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Pereira, autora da série de livros do Sol Negro e professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Já vou entrar aqui dando um recadinho para quem está nos ouvindo agora. Esse programa que se chama O que Estamos Sempre Procurando, né? Tem muito a ver, por incrível que pareça, embora seja sobre o filme Ad Astra, mas nós usamos os filmes como uma alavanca para trazer informações e raciocínios sobre outras formas, né? Que é mais importante do que o próprio filme em si, mas o filme sempre nos dá o assunto, a temática, né? Então eu digo aqueles que não assistiram o nosso programa anterior, que nós fizemos uma análise não só do filme, mas sim do tema messiânico, sobre se o Messias vai vir, sobre o seriado da Netflix, Messiá, né? Vale a pena que você assista o programa Desperto anterior, que é a procura do Messias, né? E escute tudo que está lá de informações, que está mais profundo do que vai estar aqui, que nós vamos ser mais rápidas nesse, nós somos mais demorados no anterior. Assista primeiro o programa anterior, se você não assistiu, e depois assista esse, que você vai ter mais banco de informações. Então, é com você, Cris. Você conhece a Turquia? Sabe as belezas e os segredos da nossa história que lá se esconde? Em outubro de 2020, a professora Maria Pereira nos levará na busca de grandes descobertas da história humana nas terras lindas da Turquia. Venha conosco e surpreenda-se. Bem, então, como a Maria disse, é o que estamos sempre procurando. Esse filme é com Brad Pitt, né? Ad Astra. Roy McBride, Brad Pitt é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada da sua vida, viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com o seu pai, Tommy Lee Jones, um astronauta e que se perdeu há 20 anos no caminho para Netuno. Ad Astra, rumo às estrelas, não é para muitos. Mistura um pouco de Interestelar, 2001, e do Odisseia no Espaço, e até a gravidade. E ainda trata da relação pai e filho. Roy sempre teve o pai como um herói e quis ser astronauta, pois essa era a profissão dele. Seu pai fez uma viagem interplanetária e nunca mais voltou. E nada se sabe sobre o que aconteceu. 20 anos se passam e aparecem explosões que podem afetar a Terra. E o Roy, então, é chamado a uma missão no espaço com a missão de descobrir a causa das explosões e exterminá-la. Roy, ele é frio, vive numa solidão que ele próprio se impôs. Talvez porque seja um espelho do pai, talvez porque não consiga se relacionar com o outro. Embora obediente, incrivelmente calmo, combina com o espaço. O som e imagens do filme são deslumbrantes. Os efeitos sonoros misturados à trilha são eficazes. A narração, em off pelo próprio Roy, nos leva para dentro da história, acompanhada de alguns flashbacks que, por vezes, são monótonos. Ad Astra é um filme de drama, aventura e ficção científica norte-americano de 2019, produzido, coescrito e dirigido por James Gray, estrelado por Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland. Conta a história de um astronauta que parte para além dos limites do sistema solar em busca do seu pai, e de uma solução para impedir uma perigosa experiência que ameaça a raça humana. O projeto foi anunciado no início de 2016, com Gray explicando que queria criar a representação mais realista das viagens espaciais que foi colocada no filme. Brad Pitt assinou contrato para protagonizar no papel principal em abril de 2017. E o resto do elenco se juntou no final daquele mesmo ano. Maria, eu tenho questões para você. O que significa Ad Astra, Maria? Eu tô rindo aqui porque não havia filme mais perfeito pro Brad Pitt que tem a expressão número 1, essa. Expressão número 2, essa. E a expressão número 3, essa. Então, como
Ele é um ator que não tem expressão nenhuma. Aliás, ele não é nem ator, né? Ele é só uma figura que aparece no filme. E ele, então, tá regado a muita maconha. Então, ele tem aquele perfil perfeito para o personagem do filme, logo no começo, e que no final acaba mostrando um turmoil, como se fala em inglês, né? Uma tempestade de emoções que não saiu direito para o Brad Pitt, porque o Brad Pitt tá mais pro personagem no começo do filme do que pro final, né? Mas o filme é bem interessante, me deu bastante sono, mas eu queria continuar exatamente para ver como eles iam conduzir. Então o nome é bem também instigante, eu até peguei aqui um trechinho. O que é Ad Astra? Significa em latim para as estrelas. Eu gostei disso nome. Ad Astra. Então é quase que é o Buzz Lightyear dizendo Ad Astra. Então a frase tem origem no poeta Virgílio, né, que escreveu Sic itur ad astra. Então assim se viaja para as estrelas, que é do livro 9 da sequência de A Eneida, né, linha 641, falado por Apolo, né, o deus Apolo, o jovem filho de Enéas, Lulus, falando em Lulus, né, Lilas e Lulus no programa anterior, e opta ardua penis astra queseque, desejo de perseguir as estrelas altas ou difíceis de alcançar, né? Então tem uma historinha bonitinha, o nome, eu achei bacana, bem escolhido, né? Bom, Maria, na verdade, assim, o que a gente percebe nesse filme é que as pessoas querem buscar tudo fora, né? Como nós dissemos na pesquisa que você fez sobre o Al-Messiá, né? As pessoas querem buscar fora, fazer uma exteriorização, e no fundo, essa questão torna-se meio que religiosa, até a ufologia hoje está se tornando uma religião. Esse filme trata aí da busca, então, por ETs, pelo pai aí do protagonista, ou da busca também, né, de Deus. Ou seja, converge tudo para uma busca bem desequilibrada, no meu ponto de vista, né, aonde o filho acaba se espelhando no pai e também se torna desequilibrado, porque ele fica buscando algo fora, nunca dentro. Então, qual é o seu ponto de vista sobre tudo isso, Maria? O filme é bem interessante. Ele mostra várias vertentes. Por horas parece uma coisa muito infantil, né? Outras horas mostram um aspecto bem mais maduro no confronto interno de emoções. Então, assim, o filho é uma valência do pai. Nesse caso, 100%, porque aquilo que ele no final tinha mágoa do pai, porque é uma história típica, né? A ressonância, a forma de valência, que é a repetição do padrão daquilo que nós julgamos ou que nós sofremos, tendemos a repetir para olhar isso sobre um outro ponto de vista e aí atingir a cura, que é o que acontece. Então a cura emocional só pode ocorrer quando você replica, simula o mesmo padrão sobre uma nova forma, um novo formato. Isso é uma longa discussão, que eu tenho um curso que fala sobre isso, chamado Mente Próspera, Encontro de Si Mesmo, aonde a necessidade de simular o padrão faz até aquilo que se chama de reencadernação, que é o termo que eu dou. Nós simulamos novas vidas. Tudo ocorre na mente, né? Então, nesse projeto desse universo simulado, nós simulamos novas vidas com os mesmos temas. Novos players com novas caras, novos avatarizinhos com novas caras do jogo, mas os padrões que não foram vencidos surgem novamente. Então, aqueles que não têm coragem de vencer o jogo nessa realidade, não têm coragem de facear a vida, encará-la, e entendê-la de peito aberto, né? Fluindo com ela, adquirindo informação, vai reencadernar de novo e vai passar tudo de novo, os mesmos carcará peçonhentos vão aparecer na sua vida outra vez. Uma repetição, né, mãe? Com outra cara, com outro perfume, mas vai repetir isso de novo. Então é melhor não fugir. Então a valência representa o campo da negação, o campo da dor, que novamente é repetido. Então, o filho sentiu a dor do pai o abandonar a mãe, né, deixou eles lá naquela situação, e o filho faz a mesma coisa, ou seja, ele bloqueia a emoção e busca algo lá fora de novo. Então, o pai
tinha essa coisa de não conviver na realidade onde ele estava com prazer. Então ele nega o jogo aqui e quer só aquilo lá. As pessoas mais infelizes do mundo são as que ficam querendo aquilo lá, seja lá o que for, e negando a felicidade no agora, deixando de agradecer o agora, deixando de entender a razão do agora, né? Então, sempre falando que não é feliz porque não tem aquilo lá. E ela não vai nunca vai ser feliz, porque aquilo lá, se um dia chegar, também não vai ser a plenitude para ela, porque agora o desafio dela, já que ela não entendeu como é que funciona o jogo, vai continuar querendo o outro aquilo lá, né? Então o pai queria encontrar ETs. Ele queria de qualquer forma ver os ETs, provar não só para ele que existiam ETs, porque não era uma coisa apenas de beleza, de encontrar uma nova civilização, e sim o fato dele ter sido o primeiro homem a encontrar essa civilização. Tamanha era a psicose dele, que se transformou em uma psicose extremamente profunda, que ele matou toda a tripulação dele, isso é logo no começo do filme, né, para poder ficar lá sozinho e cumprir com a missão aonde o ego dele dizia que ele tinha que fazer isso. Então ele ficou 20 anos lá sozinho, sei lá. Uma coisa meio que religiosa, né, Maria? Né? Somente uma mente religiosa, entendam o que é mente religiosa, é uma configuração padrão de algo que busca algo lá fora, que é algo maior do que o si mesmo, que dá valor a algo que está lá fora. Por exemplo, olhar para os ETs e achar que ET é tudo bonzinho, que ETs são magníficos e bonzinhos, que os ETs são aqueles que nos criaram e que porque nos criaram são bonzinhos. E o pessoal esquece das historinhas das tábuas sumerianas, dizendo que criaram os Lulus, né, para serem escravos. Os escravizados, né? E não porque eles nos amavam e eles eram bonzinhos, né? Então, assim, as pessoas, muitos que estão nesse meio ufológico, esquecem que existem flutuações nesse campo. Aí surge a turma do o bem e o mal. Então existem os ETs angelicais, bonzinhos, e os ETs malvados, os reptilianos. Então essa coisa é uma mente religiosa, é Deus e o demônio, né? Só muda o personagem, né? Ao invés de ser Deus e o diabo, é o reptiliano e o pleiadiano, né? Então, assim, o ET bonzinho, que é lá, sei lá, das Pleiades, sei lá de onde eles costumam falar, mais ou menos é Pleiades, né? E os ETs malvados, que são os de Órion e Alfa, sei lá de onde, Alfa Draconis e por aí vai. Então, essa visão polarizada é uma mente religiosa. A mente religiosa está assim, buscando algo que explique e dando valor a algo que está fora. Então, o filme é belo, porque o filme faz e mostra como é que ocorre a cura de um padrão de valência criado pela dor, pelo sofrimento e o fechamento emocional. Então, é lindo o personagem, que é o do Brad Pitt, sempre com a mesma cara, né? Muda. Chegar à conclusão de que ele atingiu um estado de compreensão profunda de que buscar algo lá fora pode ser até legal, mas que isso não deve ser o seu maior e mais profundo objetivo. O seu maior objetivo é viver. É viver em volta de pessoas. É bonito que a cena final do filme, um spoiler, tá, pessoal? É ele em volta de muitas pessoas, sendo que o filme todo é ele sozinho, né? Com um ou outro, dois ou três, e a maior parte do filme ele está sozinho. Então, a beleza do filme de mostrar o duelo interior do eu sozinho, e de repente esse eu sozinho alcança a consciência de que o divino está em mim. Eu sou o divino está em mim, e tudo que está ao meu redor é divino também. Então ele falou, o pai dele nunca se tocou da beleza, né? Ele estava do lado de Netuno lá, ele nunca se tocou da beleza do que tinha em volta. Ele nunca se tocou que aquilo já era o máximo da criação divina. Se aparecesse um ET zoiudo ou não, era só um fator a mais da beleza máxima da criação divina. Então existe todo um aspecto que mostra assim, que as pessoas buscam coisas lá fora,
quando tudo está aqui agora. E elas não reconhecem que tudo que elas precisam para ser felizes está aqui. Pode melhorar? Pode. Mas enquanto Claro. você não der valor a isso e transformar isto em algo de fato divino, ao máximo melhor possível, esse passo novo não existirá em você, nem na sua realidade, né? Verdade. Maria, sabe que você me lembrou uma análise que foi feita do filme Lucy, né? Que a Lucy, ela diz o seguinte: as pessoas têm um cérebro primitivo porque elas procuram ter e elas esquecem de ser, Isso, né? Então, perfeito. o professor, ele fala do sonar que o golfinho possui, que é um dos melhores sonar e praticamente inimitável perante Isso. a megatrônica, a mecânica. Então, por que eles aperfeiçoaram? Porque eles aperfeiçoaram tanto, porque eles são, né, melhores nisso, porque eles necessitam muito disso. E até que ponto que o ser humano se tornou tão exteriorizado a ponto de haver tanta desconexão consigo mesmo, né? Esse consumismo exacerbado que existe, esse excesso de transtornos que hoje estão aí, não seria uma desconexão do si mesmo? Muito Não bem seria? colocado, minha Né? amiga. Sim, e é aí Depressão, que por vai exemplo, cair a humanidade. né? Perdão, continue. O que é? A depressão, por exemplo, você sabe disso, nós já conversamos muito sobre, é uma desconexão com o self, com o teu eu divino, seja como você. As pessoas procuram o divino fora, enquanto está dentro. O poder maior é interno. E o que nós podemos legar para as futuras gerações, no meu ponto de vista, é equilíbrio. Equilíbrio, busca de si mesmo, saber ser quem você é, sabe? Aí sim, o verdadeiro poder vai estar nas suas mãos. Esse é o meu ponto de vista, Sim, sabe? É importante, né, Maria? É importante ter dinheiro, ter tudo que é bom, não tem problema nenhum, mas não ter essa desconexão de ficar exteriorizado. E tudo que está à nossa volta é para divertimento, ou seja, para que a gente fique distraído. Mesmo dentro da ufologia, que você falou muito bem, eu mesmo me afastei de um monte de grupo porque eu vejo uma psicose gritante, né? Às vezes acontece algo desse tamanho e assim, é um egocentrismo, né? O que faz a pessoa pensar que ela é melhor porque ela foi contatada? Eu fico pensando que faz, porque às vezes está sendo contatado por seres muito mais negativos do que positivos, você não sabe, né? Dependendo do que. Tudo bem que tudo é um aprendizado, mas é o que faz a pessoa pensar. Assim como o que faz uma pessoa pensar que a vida de um animal vale mais do que a própria vida dela, entende? Tudo que é vida quer viver, né? Então, eu acho que isso que você falou é muito importante, essa mensagem. Nós temos que estar no presente e conectados ao que somos de verdade, sabe? Eu me lembro claramente que a mensagem principal, quando houve uma conexão com o Kron, ele me dizia assim: saiba quem é você. Saiba quem é você. Esse vai ser o seu maior poder. E o poder verdadeiro não é para domínio de ninguém, é para domínio de si mesmo, né? Então, eu acho que essa é a coisa mais importante, que o ser humano volte para si. E essa mensagem está muito nesse filme, pelo que eu li na sinopse, né, Maria? Sim. Porque essa exteriorização é o que adoece o ser humano. Essa falta de contato com si mesmo, né? Essa falta de inter-relações. Nós precisamos de afeto, nós somos movidos pelo afeto. Nós precisamos ter essas relações com seres humanos, com animais, porque nós somos feitos de afeto. Sem dúvida. E a gente dúvida. precisa ter essa troca, né, Maria? É a conectividade da imagem e semelhança de um mundo holográfico. Então, se eu quero conectar-me a Deus, seja lá o nome que você quiser dar isso, né? Tanto faz, a mente superior, que eu prefiro, significa que para conseguir isso, eu me conecto através das pessoas. Então não é possível encontrar isso de maneira equilibrada sem entender que elas também são a expressão da multiplicidade de Deus, né? E que nessa multiplicidade, nessa realidade, está a polarização. Então, em cada pessoa, a polaridade vai estar mais para a direita ou mais para a esquerda, mas esses tons de cinza entre luz e trevas haverá em todas as pessoas. Então, quando a gente sabe que isso é o que nós vamos encontrar,
Não se vai classificar este ou aquele unicamente, ou crucificá-lo, né? Porque as pessoas crucificam constantemente o Claro. outro por causa de ter uma barriguinha, ou uma bochechinha, ou porque isso, ou por causa daquilo, por coisas fúteis, que dirá algo um pouco mais importante. Aliás, perdoam as coisas mais terríveis e crucificam por algo que elas podem lidar, que é Verdade. com algo mais insignificante. Isso mostra, quem faz isso, que é um ser desconectado em desespero. Então, o ser que está mais conectado é um ser mais equilibrado e ele abraça. Não quer dizer que ele é um idiota, que não enxerga as coisas como são, pelo contrário. O ser equilibrado enxerga as nuances dele, dos outros e dessa realidade. E aprende a jogar esse jogo nessa realidade, enxergando as nuances. Esse que está deprimido, claro que tem uma série de coisas, pode ser até uma questão química no organismo, mas esse que está deprimido, ele deixou de jogar o jogo, de estar interessado nessa conectividade, estar interessado no desafio, que é o seu maior objetivo nessa realidade. Quando a pessoa recusa a confrontar a dificuldade, porque não tem como ser diferente, não tem nada que vai ser fácil para você, a não ser algumas coisas que virão adicionadas, algumas moedinhas de surpresa que vão surgir. O resto é tudo esforço. E a existência é um sopro. E para soprar e ela continuar se manifestando e essa bexiga continuar existindo e se expandindo, há que existir o esforço do sopro divino, né? E esse sopro é teu. Então, se você parar de soprar, você vai perder ar e vai murchar e vai desaparecer. E as pessoas, então, têm que entender que a vida é esforço, faz parte, tem que se esforçar, mas aproveite a cada instante, que é o mais importante, que a gente tem que entender aqui, né? Maria, tem uma cena lá do filme que Brad Pitt desce com seu foguete lá na Lua. E de repente ele é atacado, né, pelos rovers, uns piratas ali, que são humanos também, parece que são humanos. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Então, Cris, eu achei essa cena interessante, até com a gente deixou escapar, e ninguém comentou isso em lugar nenhum, né? Porque o filme tem todo esse lado mais psicológico e mais bonitinho, assim. Mas ele mostra isso e fica assim. Então, tem uma base na Lua americana, uma grandona, com um monte de gente lá vivendo, virou uma cidade, gente que nasce lá mesmo. Não sei por que o foguete tinha que parar longe, coisa que isso não bate muito bem, né? Mas o foguetinho para longe, eles têm um roverzinho que desce, e até chegar até a base, tem os piratas que vêm também vestidos de astronauta, atirando neles para matar, tanto que matou gente lá, né? No roverzinho deles lá, mata, e o Brad Pitt consegue se salvar, e acaba sendo o único lá na missão, o outro teve quase um infarto cardíaco por causa do susto que ele tomou. Então, assim, o filme mostra o quê? Tem uma competição oficial e uma extraoficial na Lua que tenta impedir que astronautas cheguem na Lua para usar a Lua de uma passagem para outras missões. Mas não explica por quê. Então, fica aí uma pergunta, né, para a gente pesquisar e tentar encontrar que raio foi essa cena. E se foi uma dica de coisas que acontecem lá, a pirataria na Lua agora. Dizem que na Lua, dizem nos meios ufológicos que a Lua é uma base, né? E que tem vida na Lua, a parte escura da Lua. Mas isso vai ser assunto para um próximo programa. Bem, Maria, dando sempre, né, compartilhando muito conhecimento. Eu agradeço muito você, Maria, que eu espero poder esse ano fazer mais programas, porque são maravilhosos. Eu aprendo muito cada programa com a Maria, porque haja conhecimento, viu, pessoal? Maria estuda demais, pesquisa demais, ela compartilha isso. Então, eu me sinto muito honrado. Maria, gratidão. Eu que me sinto honrada de estar com você e com todo mundo, né? Estamos todos aprendendo. Nós não sabemos nada, sabemos uma pitadinha de coisas e com essas pitadinhas estamos usando para tornar-nos mais racionais. É isso. Sem dúvida. E quanto a esse filme, uma coisa é certa. Não é ser ou não ser, é ser. Seja você, esteja com você. Isso. Ame,
Porque se você se amando, você vai amar os outros, vai amar todo mundo, vai amar o planeta, vai cuidar do planeta. Isso. Gratidão, Maria. Uma honra estar Eu que agradeço. contigo. Gratidão a você, internauta, que sempre acompanha nossos programas. Se inscreva no canal da Maria Pereda e ou no Cron TV, né? Que lá também tem tem um monte de filme da Maria Pereda lá comigo, a gente discutindo esses assuntos maravilhosos. Gratidão, Maria. Até o próximo Despertas. Tchau, pessoal. Até a próxima.